Bom dia! Hoje eu vou começar a segunda sessão do capítulo 2 do livro do Stuart, mas antes eu gostaria de agradecer a todo mundo que me escreveu e enfatizar que se eu fui capaz de aprender tantas coisas para gravar uma aula, vocês também são capazes de aprender cálculo, tá? Então eu espero que vocês continuem tentando, insistam e não desistam. A nossa primeira parte da aula vai ser sobre o limite de uma função. A gente vai ver uma definição intuitiva. Para isso, eu comecei escrevendo: suponha que f de x seja definido quando x está próximo ao número a. Mais formalmente, isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contém a, exceto possivelmente no próprio a. Ou seja, f não precisa estar definido em a, tá? Basta estar definido em valores próximos a a. A notação vocês já conhecem, mas eu vou relembrar. A gente escreve desse jeito: limite de f de x quando x tende a é igual a L. Tá? E o que isso significa? Se eu pegar valores de x suficientemente próximos de a, f de x fica arbitrariamente próximo de L. Tá? Resumidamente, a gente pode escrever assim: f de x tende a L quando x tende a A. E mais uma vez eu quero enfatizar que f de x não precisa estar definido em x igual a A, tá? Só nas proximidades de A. Isso daqui pode ser um pouco teórico para muita gente, então para facilitar o aprendizado, nessa segunda parte da lousa eu coloquei 3 exemplos. Em cada um desses exemplos, a gente quer calcular o limite de f de x quando x tende a 4. Na nossa primeira função, o que está acontecendo? Então, olha lá, para eu poder calcular o limite, eu tenho que pegar valores de x próximos a 4 e ver o que acontece com a função, tá? Então, ó, quando eu pego valores de x próximos a 4, o que está acontecendo com minha função, tá? Ela está se aproximando de 2, tá? Então, a gente escreve desse jeito, intuitivamente: limite de f de x quando x tende a 4 é igual a 2. E nesse caso, quanto que vale o f de 4? Quando a gente calcula o f de 4, como aqui é uma bolinha pintada, o valor dele é 2. Então vejam que nesse caso, o limite de f de x quando x tende a 4 é 2 e o f de 4 também é 2, eles coincidem. Mas isso não vai acontecer sempre. Vamos ver agora o segundo exemplo. Olha lá. Quando eu pego o valor de x próximos a 4, o valor da função está se aproximando de 2, tá? Ó, quando eu pego o valor de x próximos a 4, o f desses valores se aproxima de 2. Então, novamente, a gente tem limite de f de x quando x tende a 4 é igual a 2. E o que acontece nesse caso com f de 4? Tá? Vejam, como aqui a gente tem uma bolinha que não está pintada, significa que o f de 4 não é esse valor, tá? Então, como aqui tem uma bolinha pintada, o f de 4 vai ser esse valor. Ou seja, o f de 4 é 1. Nesse caso, o limite de f de x quando x tende a 4 é diferente do f de 4. Finalmente, nesse terceiro exemplo, mais uma vez, ó, quando eu pego valores de x próximos a 4, a função assume valores próximos a 2, tá? Ó. Então, a gente escreve intuitivamente isso, que o limite de f de x quando x tende a 4 é 2, tá? Só que nesse caso, ó, quando a gente calcula o f de 4, como aqui a gente tem uma bolinha que não está pintada, significa que o f de 4 não é aquele valor. Na verdade, aqui, o f de 4 não está definido, tá? Então, vejam só, aqui a gente tem 3 exemplos, onde no primeiro, o limite de f de x quando x tende a 4 coincide com f de 4. No segundo, o limite de f de x quando x tende a 4 é diferente do f de 4. E no terceiro, o limite de f de x quando x tende a 4 é definido, mas o f de 4 não está definido. Para acabar essa primeira parte da aula, eu coloquei mais um exemplo, que é em homenagem a esse engenheiro elétrico alemão e de uma função que é usada para descrever uma corrente elétrica que é ligada em t igual a 0.
é uma função por partes, tá? Essa função é definida do seguinte modo: h de t é 0 se o t for menor que 0 e h de t é 1 se o t for maior ou igual a 0. Lembrem, toda vez que vocês tiverem uma função por partes, vocês têm que, para descobrir como que ela funciona, vocês têm que olhar para cá, tá? Então, olha lá. Se eu pegasse valores negativos, se eu pego menos 3, quanto que é o h de menos 3? Eu tenho que olhar aqui, menos 3 é menor que 0 ou menos 3 é maior ou igual a 0? A gente sabe que menos 3 é menor que 0, então o h de menos 3 vai ser 0. Então é esse ponto aqui. Depois, quando eu pego menos 2 é menor que 0. Então o valor da função em menos 2 vai ser 0, é esse ponto aqui. Depois, quando eu pego menos 1 é menor que 0. Então, o h de menos 1 também vai ser 0. Agora, olha o que acontece no 0. Quanto que é o h de 0? 0 não é menor que 0, então não posso usar essa parte da função. Por isso que eu coloquei aqui uma bolinha sem pintar, tá? Só que a gente sabe que 0 é igual a 0, então o h de 0 vai ser 1, tá? Então, por isso que aqui tem uma bolinha pintada. E assim eu vou fazendo. Quanto que é o h de 1? 1 é maior ou igual a 0, então o h de 1 é 1. É esse ponto aqui, ó. 1 com 1. Depois, 2. 2 é maior que 0, então o h de 2 é 1, tá? É esse ponto aqui. Finalmente, quanto que é o h de 3? h de 3 é 1. Então, ó, quando eu pego valores maiores do que t, a gente tem essa reta aqui no primeiro quadrante. Quando eu pego valores menores do que 0, a gente tem essa reta aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, eu desenhei de azul as retas, tá? Então, o que está acontecendo com essa função aqui, ó? Quando a gente pega valores de t menores do que 0, tá? Quanto que está os valores da função estão se aproximando de 0. Então eu escrevo desse jeito aqui, ó, limite de h de t quando t tende a 0 por valores menores do que 0 é igual a 0. A gente representa com o sinal de menos em cima do 0. E o que acontece quando a gente pega valores maiores do que 0? Tá aqui, ó. A função está se aproximando, né? Os valores que a função assume estão se aproximando de 1, tá? Então a gente escreve desse jeito: limite de t tendendo a 0 por valores maiores do que 0 de h de t é 1. Então vejam só, toda vez que a gente precisar fazer referência a valores menores que 0, a gente escreve 0 com o sinal de menos em cima. Toda vez que precisar fazer referência a valores maiores que alguém, a gente escreve esse alguém com um sinal de mais em cima. Finalmente, nesse caso, ó, o h de 0, como aqui não é uma bolinha pintada, não é esse aqui, é 1. Então, nesse caso, a gente tem que o h de 0 coincide com o limite de h de t com t tendendo a 0 por valores maiores que 0, mas é diferente do limite de h de t com t tendendo a 0 por valores menores do que 0, tá?